10, no versículo 16. Escutem, estou mandando vocês como ovelha para o meio dos lobos. Sejam espertos como a cobra e sem maldade como a pomba. Meu Deus, em nome de Jesus. Abra agora, haja luz na minha mente, no meu coração, no coração daqueles que estarão nos ouvindo e nos assistindo, em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É um texto muito forte, porque ele fala para nós sermos muito espertos, astutos como a cobra, mas também sermos mansos, humildes, simples como a pomba. A bem da verdade, o que Deus está querendo dizer para nós aqui, que nós venhamos ter um equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é o que vai fazer você, vai determinar onde você vai estar, quem você vai ser, se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou se você vai ser uma pessoa fracassada. Se você vai ser bem-sucedido no teu relacionamento ministerial, no seu ministério, vai decidir se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou fracassada na tua vida espiritual. Vai decidir se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa fracassada no teu negócio, no teu emprego, na empresa que você trabalha. Vai decidir se você vai ser uma pessoa bem-sucedida com os teus familiares, se você vai estar bem com os teus familiares, com teus pais, com teus filhos, com os teus amigos, com os teus parentes. A inteligência emocional é que vai decidir isso na tua vida. E você precisa aprender a lidar com essas questões. E quando nós olhamos, eu lembro, antes de eu entrar até no texto, eu lembro de um amigo meu, um conhecido, né, uma pessoa legal, interessante. E esse jovem é um jovem, e ele era um menino que se dedicava muito ao estudo, aos conhecimentos. E aí ele tentou de todas as formas, ele lutou, ele buscou, ele tinha vontade de crescer na vida, tinha vontade de ser bem-sucedido e foi tentando na vida lutar e ser bem-sucedido, ser uma pessoa que... E ele acreditava que os cursos, as faculdades poderiam propiciar a ele algo melhor, uma vida melhor. E ele foi tentando, e ele se empenhou, até reconheço, diante das dificuldades que ele passava, não era uma pessoa que tinha recursos, tantos recursos financeiros, ele teve que doar mais ainda daquilo que ele poderia, porque ele só conseguiria fazer se fosse numa faculdade federal, para que ele pudesse conseguir conquistar os seus objetivos. Ele queria ser um professor de educação física, para que ele pudesse pegar e dar aula nas escolas, participar de alguns clubes, para que ele pudesse exercer aquilo que ele amava. E ele tentou, ele se esforçou e ele conseguiu fazer a faculdade dele, se formou em educação física, e ele começou agora a tentar encontrar emprego. E ele não conseguia encontrar emprego, porque sempre quando passava pelo RH, ele era reprovado no RH, não conseguia. E aí ele falou assim, não, eu preciso ter mais qualificação. Ele era obcecado pelo estudo. E eu sei que ele já fez pelo menos umas 3 faculdades, fora o mestrado. E ele não conseguiu um emprego que ele queria, não conseguiu trabalhar onde que ele queria, nos lugares aonde que ele queria. E ele pegou e falou assim, eu não tenho uma outra alternativa senão aparecer uma oportunidade. Ele precisava de mais dos recursos financeiros para sustentar, para que ele pudesse sustentar. Não dava para poder só ficar vivendo de fazer faculdade, mostrar para as pessoas que era bom. E a verdade é que ele queria mostrar para as pessoas que ele era bom, que ele era bem capacitado, que ele era uma pessoa inteligente, que ele era uma pessoa capaz de desempenhar bem o trabalho e a oportunidade que lhe dessem na sua vida.
E ele não conseguiu. Então apareceu a oportunidade, ele precisava trabalhar. E aí teve um concurso da prefeitura, e ele foi lá e fez o concurso. E ele passou muito bem. Mas qual era o trabalho? O trabalho era, para não desmerecendo, porque o trabalho dignifica o homem, mas eu quero aqui mostrar para vocês que o empenho, às vezes, a busca pelo cognitivo, nem sempre é o suficiente para você chegar onde você quer. E aí ele pegou e fez o concurso, ele foi trabalhar de gari. Um menino muito bem estudado, inteligentíssimo, um menino com mais de 3 faculdades, mestrado, trabalhando de gari, porque foi lá, fez o concurso, era o que ele precisava, apareceu no momento, ele foi, passou muito bem, trabalhando de gari. E algum tempo depois conseguiram remanejar ele para uma outra área, não sei como foi o processo, mas ele conseguiu ser remanejado para uma outra área dentro da prefeitura municipal. E quando você para e conversa com ele, você vê como que ele é uma pessoa triste, frustrada, aborrecida, porque ele estudou muito, ele se preparou bastante, é uma pessoa bem preparada, bem capacitada, o seu intelecto ele é realmente diferenciado, porque ele se esforçou, desenvolveu a plasticidade na sua vida e conseguiu fazer muitos cursos que muitos de nós gostaríamos de ter, mas ele não conseguiu ser bem sucedido, porque a faculdade ela te ensina uma profissão, ela te ensina você a parte técnica, mas a faculdade não te ensina você como você ganhar dinheiro, não te ensina como você entrar dentro de uma empresa, como você passar nos processos de RH, ela não vai ensinar isso para você. Isso daí quem vai fazer é a inteligência emocional que você vai ter, que você vai precisar desenvolver. Se você tiver, você vai conseguir, se você não tiver, você não vai conseguir. Principalmente nos dias de hoje, as empresas elas estão priorizando mais o que é o conhecimento emocional do que propriamente o QI, inteligência racional, porque qualquer um pode ser treinado, trabalhado, e ele vai desenvolver qualquer que seja o processo que for proposto para ele. Mas agora a inteligência emocional, essa daí vai ser fundamental, porque a inteligência emocional é aquela que faz com que nós saibamos dominar as nossas raivas, as emoções dos seres humanos. A raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Se você não souber dominar essas 4 bases, que são raiva, tristeza, alegria e medo, você não consegue chegar em lugar nenhum na vida. E a inteligência emocional ela tem 5 pilares. O primeiro pilar da inteligência emocional é você saber reconhecer as suas debilidades em si mesmo. É você conseguir perceber de forma rápida que você está com medo, ou que você está com raiva, ou que você está sentindo tristeza, ou que você está alegre. E a segunda base da inteligência emocional é como você lidar com essa situação, como você lidar com a situação que você consegue perceber dentro de você. Como que eu consigo lidar com a raiva que eu estou sentindo? Como que eu consigo lidar com o medo que eu estou sentindo? Como que eu consigo lidar com a tristeza que eu estou sentindo? Como que eu consigo lidar com a alegria? Se você não souber lidar com esses sentimentos, você não vai ser nada na vida, você não vai ser ninguém. Todas as áreas que você colocar na sua vida, tudo que você colocar a mão, você vai se frustrar. Mesmo sabendo do que é certo e do que é errado, cognitivo. Nós estamos aqui na igreja aprendendo coisas importantes, mas temos dificuldade às vezes de colocar em prática na nossa vida. Porque o cognitivo ele sabe o que é certo e o que é errado. Aprendemos todos os dias o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer. Mas na hora que nós colocamos a mão na massa, na hora que nós estamos diante da situação, diante das pressões, diante dos desafios, nós não conseguimos colocar aquilo que é certo em prática na nossa vida. Eu costumo dizer que a inteligência racional, o nosso intelecto, é um carro. E assim, esse carro pode ser uma Ferrari, pode ser um Porsche. Como é esse jovem?
Parecia que a inteligência dele era como se fosse um Porsche, como se fosse lá um Corolla, como se fosse um Fluence, como se fosse uma Hilux, porque ele era muito bom naquilo que ele fazia, tinha diversos cursos, mas ele tinha uma falha. O carro, ele anda sem gasolina? Não anda. Você anda sem combustível? Não vai andar. A inteligência emocional é o combustível. Você pode ser a pessoa que saca de tudo, o cara mais inteligente que for, mas se você não tiver inteligência emocional, não vai prestar para nada a tua inteligência. Não vai prestar para nada. A inteligência, o intelecto cognitivo, racional, é o carro turbinado, pode ser até um avião. Você pode ser inteligente ao extremo que você pode ser um avião. Mas se você não tiver o combustível, você não vai chegar a lugar algum. Precisa desse equilíbrio, o intelecto e as emoções. Esse jovem bacana, um menino que quando você conversa na questão intelectual com ele, você é poliglota, fala vários idiomas, mas na questão das emoções, ele tem dificuldade, não sabe lidar com os seus medos, não sabe lidar com a sua raiva, não sabe lidar com a sua tristeza e nem sabe lidar também com as suas alegrias. E quando você não sabe lidar com a tristeza, você não sabe lidar com a alegria, quando você não sabe lidar com a alegria, a tristeza, o medo, você entra numa situação muito difícil, porque nós seres humanos precisamos aprender a lidar com essas emoções. Porque nem tudo funciona da forma como nós queremos, como nós planejamos, as coisas saem do nosso planejamento. Se eu não tivesse inteligência emocional, eu não conseguiria palestrar, falar, ministrar, pregar para vocês como estou tendo. Porque sai fora do planejamento. Se você é uma pessoa que gosta de tudo perfeito, é uma pessoa perfeccionista, gosta que tudo seja perfeito, você vai ter dificuldade em lidar com o outro, em conviver com o outro. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela não consegue lidar com o outro, ela não consegue lidar com as situações quando foge do padrão, quando foge do controle delas, elas perdem. Depressão, todos os outros sentimentos, depressão, ansiedade, está ligado a medo, está ligado à tristeza. Essas são a raiz é medo, é tristeza, é dor, é alegria. A raiz de tudo é isso, de todos os outros sentimentos são esses. E quando você não sabe lidar, quando você não tem controle emocional, quando você não sabe lidar com esses sentimentos, você não sabe lidar com os seres humanos. Por isso que tem tantos casamentos que estão sendo destruídos, por isso que tem tantas pessoas que não conseguem trabalho, quando conseguem, não conseguem parar em lugar nenhum, porque não sabem dominar as suas emoções. São pessoas inteligentes, tudo que você der para elas fazer, elas vão conseguir fazer, mas elas terão dificuldade em lidar diante de pressões, diante de adversidades. E é importante também nós termos a inteligência emocional, porque há outras pessoas, e aí é o terceiro pilar da inteligência emocional. O primeiro pilar é eu entender, saber quando estou com medo, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou sentindo dor. Eu preciso entender essas coisas. E o terceiro pilar, o segundo pilar, é como eu saber lidar comigo mesmo. E o terceiro pilar da inteligência emocional é eu perceber de forma rápida o problema do outro, as emoções do outro. Quando a outra pessoa está com raiva, quando a outra pessoa ela está triste, quando a outra pessoa está com medo ou quando a outra pessoa está alegre. Se eu não sou inteligente emocional, eu não consigo perceber que essa pessoa ela está com raiva, ela está com medo, ela está com tristeza, ela está alegre. Eu não consigo perceber isso. E se eu não consigo perceber isso, aí eu também não consigo entender por que às vezes as pessoas me ferem. E lembrando que uma pessoa, quando ela nos fere, é porque ela já foi ferida, ela está magoada, ela está triste, ela está com dor, ela está com rancor. E se eu não entender, perceber isso, isso vai me afetar, ela vai determinar o sentido da minha vida. E aí eu entro no quarto pilar da inteligência emocional, que é saber lidar com as emoções dos outros. Quando eu sei lidar
eu consigo perceber que essa pessoa que está me ferindo é porque um dia ela foi ferida, é porque ou ela está com medo, ou ela está triste, ou ela está com algum problema, e agora quando eu consigo perceber isso de forma rápida, isso não me atinge mais. Essa pessoa não vai determinar na minha vida onde que eu vou estar, ela não vai determinar o meu destino, porque eu percebi de forma rápida, porque eu sou inteligente emocionalmente, e eu percebi que ela tem um problema, eu identifiquei que ela tem um problema, e que eu não posso deixar que esse problema, ele destrua a minha vida. É aquilo que a Bíblia fala, que o homem bom, que ele deixa ser contaminado pelo homem mau, ele vai se tornar como fonte de água barrenta, ou um poço contaminado. É a pessoa que tem inteligência emocional. O homem bom, ele percebe que essa pessoa, ela é má, que ela é ruim, que ela tem um problema, fala, espera aí, ela não vai me contaminar, porque eu sei que é um problema dela. Agora o que eu preciso? Entrar na quarto pilar da inteligência emocional, que é eu saber lidar com a emoção dessas pessoas. Ou seja, como eu vou lidar agora com essa pessoa que ela tem medo? Como que eu vou lidar agora com essa pessoa que ela tem tristeza? Como que eu vou lidar com essa pessoa que ela é muito alegre ao extremo? Como que eu vou lidar com essa pessoa? E agora eu entendo isso. E aí eu não vou permitir que ela dirija o meu destino, porque eu tenho controle da minha vida. E o quinto pilar da inteligência emocional é a automotivação. A minha vida, ela não está dirigida por questões externas. Eu não dependo de ser feliz ou de ser alegre por conta dos outros, mas eu sou feliz porque o Espírito de Deus habita em mim, porque Jesus Cristo me salvou, Ele me mostrou quem sou eu. Eu sou motivado porque Cristo, Ele está em mim, porque Ele tem um propósito na minha vida, e Ele vai cumprir esse propósito na minha vida de acordo com eu seguir os seus passos e os seus caminhos. A pessoa que é inteligente emocionalmente, ela não fica triste porque o governo está isso, porque o governo está aquilo, porque a pessoa falou isso, porque a pessoa falou aquilo. Isso independe. Eu não estou nem aí para o governo, eu estou para ajudar o governo. Na minha esfera de influência, nos meus negócios, eu vou ajudar. Nas pessoas que eu posso tocar nelas, eu vou ajudar, independente de quem seja o governo. Eu não estou dependente de um governo, eu não estou dependente de pessoas, eu só estou dependente do Espírito Santo de Deus. A minha motivação está na oportunidade que Deus me deu para estar nessa terra, porque a Bíblia fala que Ele nos chamou ainda em fome, quando estávamos no ventre materno de Deus, da nossa mãe. Ele nos chamou e falou assim: eu te chamei, eu te nomeei para que você vai ter fruto, o seu fruto permaneça. A minha motivação está em Deus, que me escolheu, que me chamou no ventre materno. E a mesma motivação que eu tive quando eu estava lá, e eram milhões de espermatozoides, eram milhões de concorrentes que queriam viver a vida que eu vivo, mas eu consegui vencer, porque eu escutei o chamado de Deus, e eu não vou parar, mesmo que estejam 7 bilhões de pessoas tentando contra mim, eu não me motivando, eu vou ir, porque Deus, Ele é comigo. Aí nós olhamos agora uma situação. As pessoas, os líderes gostam muito de falar que Caim matou Abel, e Caim é uma pessoa má, uma pessoa ruim. Pai, Caim matou Abel, Caim é uma pessoa má, Caim é uma pessoa ruim. E Abel, será que não colaborou com isso? Não. Eu fico me perguntando, Abel, será que Abel não colaborou? E aí a gente cai nesse texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 10, do versículo 16. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como a cobra e sem maldade como a pomba. Será que não faltou expertise? Faltou Abel ser mais esperto? Será que não faltou? Ele era manso como uma pomba.
mas ele não era esperto como a cobra. Faltou nos dois ter inteligência emocional. Vocês lembram que eu disse que inteligência emocional é o perceber as minhas emoções? Se eu estou com medo, se eu estou com raiva, se eu estou alegre, se eu estou triste. É eu perceber, para que eu não me torne um Caim. E saber, e o segundo pilar é eu saber lidar com essas emoções. Quando eu fico com raiva, quando eu fico triste, quando eu fico com medo e quando eu estou alegre. Para que eu não me torne um Caim. Mas eu preciso agora saber lidar com as emoções do outro, perceber as emoções do outro. Quando o outro está com raiva, quando o outro está com medo, quando o outro está triste ou quando o outro está alegre. E depois que eu consigo perceber que tem uma pessoa que ela está com raiva, que ela está ferida, aí eu aprendo a lidar com as emoções dele. Porque se eu não conseguir perceber que existe um Caim que está cheio de ódio, que está cheio de rancor, que está querendo matar, se eu não consigo perceber isso e eu não sei lidar com essa pessoa, o que vai acontecer? Eu vou ser um Abel, eu vou ser morto, eu vou ser assassinado. A questão ela é mais visível principalmente quando nós estamos, por exemplo, no trânsito, que alguém te fecha e você fica enraivecido, quando alguém te afronta e você fica enraivecido. E tem hora que você pega e fala besteira, que você age de forma equivocada e que você coloca em risco a tua vida, os planos de Deus para a tua vida, o teu propósito. Se Caim e se Abel tivessem uma inteligência emocional, eles não teriam cometido o que ele cometeu e Abel não teria falecido antes da hora, não teria sido assassinado, morrido antes da hora. Porque se ele tivesse percebido, se ele fosse, como o texto diz, esperto como a cobra, ele era manso como o pombo, mas não era esperto como cobra. Ele não tinha inteligência emocional, não sabia perceber o rancor, a raiva que os outros tinham por ele. E ele deu mole. Abel chama ele para o campo, Caim chama ele para o campo, ele vai. Chama ele. Como que você não consegue perceber que a pessoa ela tem ódio de você, ela está com raiva de você, que ela é falsa contigo? Se você não está percebendo, você precisa aprender a desenvolver inteligência emocional na sua vida. E é por isso que muitos relacionamentos não conseguem dar certo, porque há um Caim, há lobos vestidos de ovelha que estão te levando para o matador. Está destruindo o teu sonho de ter uma família abençoada, ter uma família top de Deus. E isso porque somos muito mansos como pomba, e nós nos preocupamos apenas em ser manso como pomba, a ser cheio de Deus, a ser cheio do Espírito Santo, mas nós não aprendemos a ser esperto como cobras. E aí onde falhamos, e aí onde que erramos e nos frustramos. Para isso você precisa entender como que funciona a mente. Da onde surgiu a inteligência emocional? A inteligência emocional ela surgiu desde os primórdios da Terra, desde os primórdios dos seres humanos. Essa inteligência ela surgiu porque ela surgiu para nos proteger. Porque antigamente, ou você matava a caça ou você era comido por ela. E lamentavelmente hoje nós ainda vivemos isso lá lá para a África e algum desses lugares. As pessoas vivem em lugares mais difíceis possíveis. E se eles não matarem seus predadores, eles são comidos por eles. E assim desenvolveu a inteligência emocional. A inteligência emocional, as emoções. E a emoção, ela surgiu nesse fato. E aí ela tem o seguinte foco. Ou ela ataca, ou ela corre. Ou ela ataca, ou ela foge. Só que não mudou isso tudo. Hoje nós vivemos um novo tempo. Nós precisamos entender isso. A nossa mente ela se divide em dois pilares: a mente racional e a mente emocional. A mente racional é onde que é o intelecto, onde que nós aprendemos, nós sabemos o que é certo e o que é errado, onde que nós obtemos informações.
Isso se armazena no córtex pré-frontal, que é armazenado toda a informação e ela vai determinar o que é certo e o que é errado. É o juiz supremo da nossa mente, córtex pré-frontal. E ela vai determinar, ó, isso é certo, isso é errado. Faça o que é certo, não faça o que é errado. Mas tem a parte emocional do nosso cérebro, que é chamado de amígdala. Não é a amígdala da garganta, não. É a amígdala cerebral. Essa parte é uma parte emocional. Toda informação que chega na nossa vida, chega na nossa mente, ela chega primeiro na amígdala. E a amígdala, ela é emocional. E sendo ela emocional, ela só tem uma função: atacar ou fugir. Ou ataca ou foge. E se você não souber controlar, não souber desenvolver a sua inteligência emocional, essa parte emocional do seu cérebro, para dominar as suas emoções, no momento de raiva, no momento de tristeza, no momento de medo, no momento de alegria, você vai causar sérios problemas. Primeiro ela vem na amígdala, e ela vai pegar e parar na amígdala. Depois que ela processa a informação, é que ela vai chegar no córtex pré-frontal, na parte da nossa razão, para saber o que é certo e o que é errado. Só que o que acontece? Como ela é emocional, ou ela ataca ou ela foge, quando alguém te fecha no trânsito, a informação ela vem direto para a amígdala. E quando ela vem para a amígdala, você vai querer pegar e xingar a pessoa. Se você não é inteligente emocionalmente, você vai querer xingar, você vai querer gritar, ou a pessoa vai ficar brava com você e você vai retrucar, responder e vai dar problema. Vai causar problema para a nossa vida. Aí tem uma dica que fala que você, essa amígdala, ela sequestra as informações. Ela sequestra a informação. Quando acontece, por exemplo, você está no trânsito, alguém pega e chega, você está dirigindo, chega um ladrão, o ladrão pega e coloca o revólver na tua cabeça. A tua emoção, a amígdala vai pegar e falar assim: corre, toma a arma dele. Ela vai te jogar para essa situação. A parte racional, ela iria falar: calma, não reaja, entrega para ele o carro, entrega para ele o celular, entrega, e você tem os teus filhos, a tua família que está te esperando em casa. A parte racional, ela faz isso, mas a parte da emoção, a amígdala, ela não faz isso. Ela fala: corre, foge, sai correndo. E quando ela faz isso, ela sequestra as informações por 6 segundos. Por 6 segundos ela domina. E se você manifestar raiva, se você manifestar rancor, se você berrar, se você gritar, se você ruminar aquela situação ruim, a amígdala vai segurar aquela informação, ela não vai deixar a informação ir para a parte da razão. E aí você vai cometer besteira. Você vai fazer coisas erradas. E você vai comprometer a tua vida, comprometer a tua família. Mas se você, nesses 6 segundos, se você conseguir se acalmar, se você conseguir segurar, se você contar até 10, nossos pais, nossos avós falavam muito isso. Conta até 10, conta até 20 antes de você pegar e tomar alguma decisão. Conta até 20, conta até 50. Por quê? A amígdala funciona depois dos 6 minutos, depois dos 6 segundos, ela deixa a informação ir para o córtex pré-frontal e fazer você analisar se é conveniente você correr ou se é conveniente você entregar para o assaltante ali que está te assaltando, está te pedindo, e você sair daquela confusão sem causar maiores problemas. Mas se você mantém a raiva, se você não é inteligente emocionalmente, você mantém a raiva, você mantém o rancor, você fica ruminando, porque o que aconteceu com Caim foi justamente isso. Ele pegou e ele foi confrontado, não foi aceito, ele não aceitou a situação, não aceitou a circunstância, porque Deus havia rejeitado a sua oferta, mas aceitou a oferta de Abel. Por ele não ter tido a sua oferta aceita, ele ficou com raiva daquilo. Ele ficou com ódio: mas eu trabalhei tanto, eu peguei pesado, eu peguei no duro, eu fiz e aconteci, trago uma oferta para Deus, ele não aceita, agora aceita do meu irmão. Ele fica revoltado com aquilo, ele fica com raiva daquilo. E o que ele pegou e fez? Ele estava na presença de Deus, quando estamos na presença de Deus não conseguimos fazer bobagem, porque Deus é com a gente. Mas quando você sai da presença de Deus, aí você acaba perdendo o controle e fazendo bobagem.
Ele sai da presença de Deus e começa a ruminar aquilo. E rumina, quando você está ruminando aquela situação que aconteceu ontem, que aconteceu outro dia, que aconteceu em determinados anos, sabe o que está acontecendo? Você está jogando mais lenha na fogueira. Você está jogando mais lenha na fogueira e aquilo vai se transformar em raiva, em ódio, em raiz de amargura e vai se transformar num assassinato. Seja ele espiritual, seja ele físico, seja dos sonhos, com palavras, com ações, e vai destruir a vida das pessoas. Mas quando você pega e se coloca na dependência de Deus, quando você segue aqui Mateus capítulo 6, ele fala para nós perdoarmos os pecados das pessoas que nos ferem. Entendemos que às vezes a pessoa nos feriu porque um dia ela foi ferida. Nós passamos a tomar uma trajetória diferente da nossa vida e caminhamos para uma vida abençoada na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando descobrimos um problema, nós não precisamos pegar e agir imediatamente, mas devemos pedir a direção de Deus, a orientação do Senhor, pedir ao Senhor que possa pegar e passar o seu sangue na nossa mente, na nossa consciência, para que possamos tomar as decisões corretas, as decisões acertadas, e aí possamos viver o melhor dessa terra. Se você não dominar suas emoções, se você não dominar seu medo, se você não dominar sua dor, se você não dominar a sua tristeza, se você não dominar isso daí, você vai ter sérios problemas em viver nessa terra, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você colocar em prática os ensinamentos de Deus para a sua vida, você vai vencer o mundo, você vai vencer o estilo de vida do mundo, você vai saber lidar com as suas emoções, você vai perceber ela, você vai saber lidar com as emoções dos outros, você vai perceber as emoções dos outros e você vai continuar motivado, lutando, caminhando em direção à vitória, aonde que o Senhor sempre desejou que você esteja. Não basta apenas você ser uma pessoa de Deus. O que Ele está dizendo é isso: seja manso como uma pomba, mas seja esperto como cobra, para que você não caia em cilada, para que você não dê brecha para o inimigo entrar na tua vida e destruir a tua vida, fazer você sofrer nessa terra, sendo que o Senhor Ele te escolheu para que você seja mais do que vencedor. Põe-se de pé, eu quero estar orando pela tua vida.